vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
paz do Senhor. Hoje, 25 de maio de 2025, mais um domingo que termina. Nós já tivemos pela manhã o pastor Gilson, na Escola Bíblica Dominical, as informações que tiveram. E agora é a nossa vez, né? Estudar um pouquinho. Mas antes de começarmos a falar alguma coisa sobre a EBD, eu queria que vocês se apresentassem. Você? Felipe Faria, sou da Igreja da Visconde. Felipe Farias. Isso. Eu sou o Felipe Vanderlei, também da Igreja da Visconde. Quem é o pastor de vocês? Pastor Leilton. Leilton? Muito bom. Agradece a ele a liberação de vocês terem vindo hoje aqui. Amém. Nós vamos estudar, o nosso tema é o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto também é o mesmo. Os marcadores proféticos se repercutem no nosso dia, reverberam, né? O texto que nós vamos estudar é Apocalipse capítulo 3, verso 1 a 11, e Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46. Tá bom? Primeira pergunta é a seguinte. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3b, a segunda parte do versículo, e Apocalipse 3, verso 11, qual é a relação profética entre a igreja de Sardes e Filadélfia quanto à vinda do Senhor Jesus, tá? Nós separamos 2 vídeos. Miguel Júnior, de Macapá, e o diácono Alessandro, de Suzano, São Paulo. Nós vamos assistir, depois, Felipe, eu queria que você desse um comentário. A relação profética entre Sardes e Filadélfia nos ensina que devemos guardar com fidelidade aquilo que o Senhor nos deu. Em Sardes nós temos um tesouro escondido, um remanescente fiel. Já em Filadélfia, essa fidelidade ela é revelada como uma pérola de grande valor. E o Senhor hoje nos chama para nós estarmos firmes e vigilantes para que ninguém tome a nossa coroa, assim como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A paz do Senhor Jesus. Em Sardes, que está em Apocalipse 3, 3b, fala que o Senhor virá como um ladrão de noite, mostrando que os fiéis desta igreja deveriam estar em constante vigilância ao Senhor. E em Filadélfia, Apocalipse 3, 11, fala que ele virá sem demora. E essa igreja, ela é fruto dos remanescentes fiéis de Sardes, mostrando profeticamente que eles deviam guardar todo o ensinamento que o Senhor havia confiado a eles, através da redescoberta da palavra de Deus. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, Felipe. Nós já vimos aí a resposta do Miguel, um jovem lá de Macapá. Vimos também a resposta do diácono Alessandro de Suzano. Eu queria que agora você nos ajudasse a completar as nossas respostas, até fazer um comentário daquilo que você precisar. Amém. Pastor, até os irmãos falaram sempre muito bem, deram as respostas bem completas aqui. Fiquei num desafio de... O desafio agora é grande, né? Mas eu sempre lembro quando a gente olha, né? Porque nós vemos nas 2 igrejas, os conselhos são guardar e vigiar. Sim. Isso me lembra muito, pastor, da parábola das 10 virgens, onde 5 prudentes guardaram um azeite em reserva. Fala da palavra que o Espírito Santo tem revelado às nossas vidas, né? E outras 5 tolos não guardaram. Nós também vemos aqui a questão da vigilância, porque 5 delas estavam atentas ao chamado que o noivo chegou, mas 5 delas não estavam. Então, nós vemos nessa situação a importância de, nos dias de hoje, nós guardarmos aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado, tem falado conosco, e a importância de ficar sempre atento. Viver, né, de fato, que é Maranata, que é o Senhor está vindo na iminência dele voltar a qualquer momento. E você, Felipe? Pastor, a resposta do Felipe está bem em cima, e a única coisa que a gente fala é que ambos os textos falam que Jesus vai voltar. Essa é a mensagem que a igreja fiel está passando e que o Espírito Santo, que ainda está no nosso meio, está anunciando que Jesus vai voltar. É uma mensagem que nós estamos falando desde o início da obra. Desde o acolhimento do nome Maranata, em função disso. Nós pregamos somente isso, volta de Jesus. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês puderem me responder. Na igreja de Sardes, tá, teve a operação do Espírito Santo em função do arrependimento. Sim. Não é isso? Isso. O que é o arrependimento hoje para as igrejas de hoje? O que vocês acham?
Pastor, é muito importante lembrar que o Espírito Santo ele fala no meio da igreja fiel o tempo todo. Sim. E o que nós temos que nos arrepender o tempo todo é prestar atenção, porque acho que a maior falha que o servo fiel ele tem, ele que pode cometer, é acabar não dando ouvidos Sim. à voz do Senhor e acabar dando ouvidos à própria razão. Isso porque o nosso pastor sempre fala sobre isso, que a razão ela anula completamente a revelação. Sim. E muitas das vezes a gente realmente está coberto de razão, mas não está coberto de revelação. É a e aí, verdade. quando a gente faz isso... É a verdade absoluta e a verdade relativa. Uhum. A verdade absoluta é que Jesus está voltando, ninguém pode negar. É verdade. A relativa é que ele poderá voltar. Não, Jesus está voltando. Agora, existe uma coisa também que nós precisamos entender. Em Sardes, a palavra foi o seguinte: aparência de vivo, mas que estavam mortos. Né? Hoje, Felipe, você conhece alguma igreja que está assim? Algumas pessoas que têm aparência de vivos e que estão mortos? Sim. Se nós olharmos numa multidão, a gente vai ver. Não é isso? Sim. A gente consegue discernir. Mas só que a aparência hoje tem que ser o inverso. Você tem que estar vivo. E o que você falou? Ouvir. Né? Nós estamos conversando aqui no intervalo. A diferença de ouvir e escutar é muito grande. Sim. Você escuta muita coisa, mas você ouve pouca coisa. Eu lembro sempre quando nós falamos de ouvir Samuel. Né? Samuel estava dormindo, deitado. Alguém chamou Samuel, ele fez e correu direto para onde? Para Eli. Para Eli, o profeta. Não, Samuel, não te chamei. Pela segunda, pela terceira, da terceira vez ele falou assim: olha, quando eu te chamar, eu sei quem é que está te chamando. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E interessante que quando o Senhor fala com Samuel, ele fala assim: eu vou falar algumas coisas com você que teus ouvidos vão tilintar, vão tremer, de tanta maravilha que vai ser. E se nós pudéssemos imaginar isso hoje, não é? Eu estava conversando essa semana com a senhora, ela falava: pastor, eu estou muito alegre. Eu falei: mas por quê, minha irmã? Eu estava deitada, dormindo, e alguém tocou no meu ombro e falou assim: fulana. Ela olhou e falou assim: quem está falando comigo? Não tem ninguém. Quando ele falou assim: fulana, sou eu. Ela viu o anjo, conversou com ela sobre aquilo que ela estava passando. Nós, muitas das vezes, nós esquecemos de ouvir o Senhor falar. Não é isso? Verdade. Mas o que o Senhor está falando hoje, Felipe, é aquilo que você falou. Estou voltando. O momento atual é esse, da minha volta. Lembramos dos 2 ladrões na cruz. Um rejeitou, mas no último momento falou assim: Senhor, olha o que ele falou, só lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Eu falei: não, lembrar não, você hoje vai comigo. É o entendimento de nós hoje, né? Amém? Amém. Podemos ir para a segunda pergunta? Amém. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 8, letra A, comparando com Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46, qual é a ênfase da operação do Espírito Santo na igreja de Filadélfia? Nós temos Poliana Alves de Joinville e Isa Giovana de Caicó. Vamos assistir o vídeo, Felipe, depois eu quero que você comece, tá bom? Amém? E a ênfase do Espírito Santo ali é de conhecimento ou revelação, né? Essa pérola que é o próprio Jesus revelado, essa porta, uma única porta que é Jesus aberta, né? As revelações da eternidade do alto para os nossos irmãos ali. Amém? A operação do Espírito Santo na igreja de Filadélfia se deu através do Espírito de conhecimento. Nesse período, o Senhor lhe passou a revelar os mistérios da sua palavra, abrindo a porta da revelação para que o homem pudesse ter acesso ao Evangelho eterno e fizesse parte de uma igreja pronta para morar no céu. Mas o homem somente tem acesso a essa porta quando ele abre mão das outras pérolas, a razão, a religião, os vários deuses. E através do Espírito de conhecimento, ele encontra Jesus, que é a pérola de grande valor. A paz do Senhor Jesus. Bem, Felipe, você não é doido, agora tem que tocar para poder saber que é você. Você viu aí o vídeo da Poliana, lá de Joinville, da Isa, lá de Caicó. O que é que você tem a nos falar sobre qual a ênfase do Espírito Santo em relação à igreja de Filadélfia? Pastor, na terça-feira, essa semana,
o pastor Leilton nos reuniu na igreja e o que nós alcançamos com respeito ao primeiro texto relacionado ao conhecimento, que é Apocalipse 3, verso 8, na parte A, Sim. que diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Nós alcançamos que essa porta aberta fala de Jesus. Sim. O Senhor ainda está aqui. Então, ainda há uma oportunidade. Como estudamos na pergunta anterior, o arrependimento, e o Senhor ainda está aqui, Sim. nos dando essa oportunidade. Relacionado com Mateus capítulo 13, verso 45 e 46, falando da pérola de grande valor. Sim. Tendo em vista que o Verbo era Deus e estava com Deus, ou seja, o Senhor Jesus, e Ele ainda está aqui, a sua palavra, a revelação do Senhor também ainda está aqui. Como diz Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a gente ainda tem acesso à palavra. E tendo acesso à palavra, como diz também num outro texto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ainda alcançamos a revelação do Espírito Santo através da palavra. Lâmpada para os meus pés, É a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Só para entender um pouquinho mais, Felipe, nós, acho que foi na pergunta anterior, alguém falou sobre as 10 virgens. Isso. Vamos lá. Momento especial, casamento, né? Portão fechado, para entrar tinha que ter a candeia próximo ao rosto. As 10 nécias dormiram, as prudentes também cochilaram. Sim. Só que uma tinha azeite de reserva. E o momento atual, Felipe, é justamente isso, o azeite de reserva. Esse azeite de reserva é o batismo com o Espírito Santo, onde o Senhor vai falar com você, com os que estão nos ouvindo, a respeito da volta de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Hoje, né, sem o Espírito Santo falar conosco, nós não vamos saber o dia nem a hora. Por isso o Senhor fala, vigiai e orai, para que não entreis. Vou voltar como ladrão. Sim. Não é? É tipo estar num navio sem ter uma bússola. Jamais nós poderíamos nos guiar se não fosse o Espírito Santo, né, pastor? Tá, mas vamos lá você, Felipe. O que você tem a falar também, completando o que o teu xará falou? É um livro, né, pastor? Filipenses. Mas brincadeiras à parte, pastor, assim, dentro do que o Felipe falou, eu sempre me recordo muito também de Noé, né? A gente vê Noé nessas circunstâncias, o próprio Senhor Jesus, ele alerta como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos essa circunstância. A porta foi colocada aberta, e assim como Noé, a igreja hoje, ela prega que haverá um juízo, que o Senhor virá arrebatar a igreja. E Noé, naquele momento, ele pregava também, né, pastor, que haveria uma grande chuva, um dilúvio, num momento que nunca havia chovido. Do mesmo jeito, nós nunca teve um arrebatamento, mas nós pregamos sobre algo que nunca aconteceu. Eu só para te ajudar, nós estávamos aqui com um grupo com 3 jovens ou 4 jovens, e um falou o seguinte: pastor, quantas pessoas nos 100 anos da construção da arca entraram na arca e voltaram e não ajudaram? Quantas pessoas, isso é da igreja de Visconde, não é isso? Isso. Quantas pessoas chegaram na igreja de Visconde, olharam, ouviram a mensagem do Leilton, ouviram talvez a mensagem de vocês dois? Deixa para lá. É verdade. Não é? Quantas pessoas entram e saem e não esperam o dilúvio? Agora você imagina, não é? A chuva caindo, a água crescendo, as pessoas continuavam iguais, como nós hoje. Nós pregamos a volta de Jesus, a arca está fechada pelo lado de fora, mas a água está caindo. Os sinais estão se cumprindo, os marcadores proféticos estão se cumprindo. Não é isso? Sim. Quando é que vai ser? Deixa subir. Na hora, todos vão se arrepender. Mas continua, por favor. Não, pastor, é isso mesmo. E dentro do que o Felipe também falou na questão de verbo, eu lembro de uma pregação lá do pastor Lito, ele falou uma coisa,
que foi a questão do verbo. Né? Jesus, o verbo que se fez carne. Verbo é aquilo que dá sentido à frase. Sim. Assim como Jesus é o que dá sentido à nossa vida. E isso é uma coisa muito importante de nós nos lembrarmos todos os dias, porque sem isso o homem se corrompe, infelizmente. Aí vira um desses que entram na arca, sai da arca e acabam sofrendo os juízos. Vamos voltar um pouquinho ao texto de Mateus 13, 40. Está aberto o teu? No Mateus 13, 40. Vem para mim, por favor. Mateus 13, 45 e 46. Você em casa também abre para conversar com a gente um pouquinho. 45 e 46. Também. Pode ler. Outro sim, o reino dos céus, semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Isso. Eu vou puxar um pouquinho daquilo que nós conversamos no intervalo, né, de uma pergunta para outra. Você me falou uma coisa que me alertou. Você foi negociante de joias. Isso. Se coloca no lugar daquele homem que estava vendendo a pérola. Certo. Como é que você acha? Como é que foi a negociação? Pastor, assim, pegar a tua experiência. Sim, sim. Esse negociante, assim, eu entendo que somos nós mesmos, né? Nós sempre buscamos algo para completar aquilo que nos falta. E o que nos falta é a presença do Senhor. Então, quando nós buscamos ali dentro das nossas necessidades, a gente acaba buscando em vários lugares, mas a pérola de grande valor só tem uma. E isso que é a grandiosidade e a obra do Espírito Santo. Porque quando nós encontramos aquela pérola e a gente olha e fala assim, essa é a pérola. Esse é o meu tesouro, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus, esse é o meu tesouro. E é nesse momento que a gente desfaz de tudo aquilo que a gente tinha, dessas pérolas, assim como o texto falou, né? Muito bem completado. A gente desfaz de tudo aquilo e troca pela única coisa que nos interessa. Que agora, vamos lá, Felipe. Você escutou o que ele falou no intervalo, né? Se você fosse, vamos lá, você é um negociador, você tem a pérola de grande valor e ele é o negociante. O que você faria? Você mostraria a pérola de uma vez? Não? Como é que você iria fazer? Olha, eu tenho essa pérola, você tem todas essas, mas essa minha é de grande valor. Como é que você faria? Você ia revelar de uma vez só? Não, pastor, porque a gente não tem como fazer isso, né? Como a gente conversou no intervalo, o Felipe colocou bem a questão do abrir devagar. Da mesma forma, a nossa vida com o Espírito Santo para poder falar do Senhor para alguém. A gente conta o testemunho, conta daquilo que Jesus faz, mas o Senhor ele vai se revelando gradativamente. Dia a dia, né? Dia a dia, buscando a palavra. Isso. É no culto profético, é na mensagem, é no louvor, né? Que o Senhor vai se revelando e a pessoa vai entendendo. Quando ela vê, ela está de posse dessa grande pérola. Quantas vezes a gente escuta testemunhos de pessoas que tiveram experiências no culto somente na hora de uma glorificação? Sim. Ou ao cantar de um louvor? Sim. Quantas vezes o Senhor revela para se cantar um hino, que o Senhor vai dar uma bênção a uma pessoa, a pessoa entra dentro da igreja e recebe a bênção. Eu sempre falo aqui, daqui a um pouco nós vamos cantar um hino com as crianças, e nós temos um pastor que ele fala o seguinte, que quando as crianças cantam, que quando as crianças glorificam numa oração, o Senhor opera maravilhas. E é uma realidade. Com certeza. Né? Pergunta ao Leilton depois, quantas coisas o Senhor fez na igreja de vocês durante um trabalho com crianças? No último seminário agora que nós tivemos uma experiência interessante. Estava um grupo de crianças intermediário e adolescente na abertura do seminário, lá de Vitória, e o pastor Luiz Eugênio pediu que orássemos de 4 em 4, está lembrado? Fizéssemos grupos. As crianças estavam fazendo bagunça, o pastor falou, não, vocês vão orar também. Fiquem aí, vamos orar. E as crianças orando uma pela outra.
Maravilha isso, né? É uma maravilha mesmo. O louvor é um mistério, né, pastor? Na verdade, o culto como um todo, do começo ao final, justamente pelo Espírito Santo ter revelado cada momento, cada parte do culto que nós fazemos ao Senhor, Sim. isso acaba sendo realmente um mistério e um mistério revelado. É justamente essa pérola de grande valor, Sim. que foi um mistério revelado pelo Espírito Santo em cada detalhe. Se o Senhor me permite contar Claro. um testemunho, uma experiência própria, com louvor. Sim. O meu renovo com o batismo com o Espírito Santo, ele veio através do louvor. Embora eu já tivesse escutado várias e várias vezes o louvor, pelo próprio YouTube, no canal, quando o louvor, eu estava na igreja, e o louvor ele foi tocado, a primeira nota do violão, a primeira, pastor, a primeira, foi só o toque. Quando tocou, eu sentia como se estivessem me abraçando. E eu não conseguia parar de chorar dentro daquele momento. E não era um choro de tristeza, um choro... É aquele choro que só quem sabe, quem já foi consolado pelo Espírito Santo, sente aquele abraço, aquele consolo. E o Senhor me deu o renovo do batismo com o Espírito Santo no louvor. Aí o pastor ele sempre fala isso, o pastor Lito ele sempre comenta sobre isso. Na simplicidade de um culto, o Senhor opera. Porque nós louvamos, não é porque ele precisa. Tem anjos louvando, né, pastor? Claro. O tempo todo. Mas a misericórdia dele sempre nos Tu escutou, no nosso intervalo, eu estava conversando aqui, o nosso cinegrafista, ele falou o seguinte, que ele veio aqui na igreja do Leme um dia, não é? Ele estava triste, vindo do mundo, né? E uma irmã simplesmente abraçou ele. Às vezes um abraço, né? O Senhor toca. Toca. No olhar, o Senhor toca, não é? Na mensagem, na oração da criança, em qualquer momento o Senhor toca nas nossas vidas. Amém? Amém. Podemos ir para a terceira Vamos, pergunta? amém. Está tão bom, né? Tem se o senhor me permite, Sim, só claro. uma experiênciazinha rápida. No último Evangelho Sem Fronteiras, o senhor estava falando das crianças, no último Evangelho Sem Fronteiras, 2 crianças abordaram o Senhor. Felipe sabe contar mais essa experiência. O senhor, criança, né? Sabe como é que criança é? Aí a gente foi subindo com elas, aí elas, eu quero subir mais um pouquinho, era uma ladeirona, a gente olhou, não tinha ninguém, já tínhamos subido, mas o Senhor é maravilhoso, aí pega 2 crianças, não, vamos subir mais um pouquinho. Aí subimos, chegamos lá em cima, viu, não tinha ninguém, nisso saiu um homem, um senhor, ele saiu, e quando ele saiu da casa dele, as crianças, você entregou o convite para ele? Eu falei, pode, vamos lá. Aí nisso as crianças dispararam, né? Que a criança é maravilhosa. Aí elas entregaram o convite para eles ali, aí a gente, podemos orar? Podemos. Aí eu perguntei se uma das crianças queria orar por ele, as crianças oraram. E nesse momento, quando a criança orou, o Senhor deu um dom. O Senhor mostrava ali, ao irmão que estava junto com a gente ali, o Senhor mostrava que ele estava passando por uma dificuldade, mas que o Senhor queria renovar a fé dele, a bênção na vida dele. Ele começou a chorar. E aí, amém, mas podemos te ajudar? E ele falou, não, porque a minha esposa faleceu e a maior dificuldade que eu tenho é de aceitar esse falecimento dela. Mas a sua esposa, ela conheceu o Senhor? E aí foi interessante porque ele falou sim. E eu saí da igreja um pouco antes dela falecer, dela partir. Aí foi interessante porque a gente teve a oportunidade de explicar para ele, olha, você quer estar com a sua esposa novamente? Então você tem que andar pelo mesmo caminho que a sua esposa. Aí você vê. Mas o mistério, pastor, é justamente as crianças. Mas é isso que eu ia falar. Você vê, uma criança orou e o Senhor respondeu a oração daquele homem. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Isso é só obra do Espírito Santo. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 8b, o que caracterizou a fé no período profético de Filadélfia? Nós temos 2 jovens de São Gonçalo, o Brian e o Eric. Nós vamos assistir o vídeo deles, depois voltamos com você, tá? Amém. Amém? O que caracterizou a fé foram os grandes avivamentos espirituais nos séculos 17, 18 e 19, dando início ali pela América do Norte e pela Grã-Bretanha. Mas o foco eram as conversões e as experiências com o Senhor, porque são essas experiências que nos mantêm de pé. A experiência com o Espírito Santo de Deus é a nossa luz, é o que revela o Senhor Jesus Cristo e mantém a igreja viva até os dias de hoje. A paz do Senhor Jesus, irmãos.
nós vemos o que caracterizou a fé no momento profético ali na igreja de Filadélfia foram os grandes avivamentos. Como diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 8, em seu final: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia, ela pôde ver isso porque a palavra foi encontrada em Sardes. E eles encontraram essa palavra e eles guardaram em seus corações essa palavra e não negaram o nome do Senhor. Para que nós possamos viver este avivamento ainda hoje, precisamos viver o que está na palavra. Não há avivamento sem arrependimento. No Evangelho de Mateus, João Batista diz o seguinte: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa vaidade, da nossa razão. Precisamos lançar isso tudo diante do Senhor, para que a chama venha crescer cada vez mais em nossos corações. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, Felipe, vamos lá. O que é que você entendeu sobre o que caracterizou a fé no período profético de Filadélfia? Pastor, o nosso irmão ali, ele até comentou acerca disso, mas eu acho interessante que nessa fé, ela foi caracterizada ali em cima dos remanescentes, né? Sim. Porque nós vemos ali, a gente vem estudando sobre essas questões dos remanescentes, e esses remanescentes fiéis ali foram o que tiveram esses avivamentos. E a palavra fala nessa parte aqui: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então nós vemos que foram naqueles restantes, naqueles fiéis que não negaram e guardaram tudo que o Senhor estava fazendo naquele momento ali, esses grandes avivamentos históricos e proféticos. Tem um texto que diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. O grande avivamento hoje, e que aconteceu lá atrás, é dentro do nosso próprio coração, né? O Senhor renovar, nos preparar para o arrebatamento. Felipe, você quer falar alguma coisa? Pastor, meditando nessa pergunta, quando o texto fala ali, né, tendo pouca força, eu olho pelos dois lados. Sim. O que aquela igreja passou naquela época? Olhando e vendo que os irmãos morreram, outros, e assim foram passando os anos, e em momento nenhum negou a palavra. E a doutrina ficou gravada no coração. E trazendo para os dias de hoje, não somente a igreja, mas até a nossa vida cotidiana. Sim. Quantas vezes a gente pega sem força, né? A gente chega na igreja sem forças e o Senhor opera, né? Eu anotei que avivamento é operação do Espírito Santo na nossa vida. Não importa se a igreja tem 20 ou 100 ou 150 membros. O que importa é que o Espírito Santo, cada vez que a gente chega naquele lugar, ele opera na nossa vida. E as pessoas pensam, Felipe, que avivamento é gritaria. Sim. Não é gritaria. Avivamento é interno. Parece que está viva, mas está morta. É sair da morte para a vida. E é interessante que os grandes avivamentos, né, nós podemos dizer que é o seguinte: é o renovo da fé. Sim. A fé tem que ser renovada todos os dias. Cada dia. Não é isso? Sim. E nós estamos vendo o seguinte: a fé deixa de ser material para vir direto do céu para você. É verdade. As pessoas não pensam nisso. Lembrando o que você falou, vamos ver o seguinte: em Esmirna, grande matança, né? E eu estava ouvindo uma jovem falar, ela falou o seguinte, que quantos daqueles pais e mães levavam seus filhos para morrerem e antes da entrada as famílias ficavam cantando e glorificando ao Senhor. E o que os soldados romanos faziam? Está cantando? Língua para fora. Puxava e cortava a língua das pessoas. E nesse corte de línguas
né, no cantar das pessoas adentrarem ali para morrer, muitos das plateias aceitavam o Senhor. Às vezes, o nosso sofrimento, Felipe, num momento teu especial, de luta, aquilo ali vai ser uma experiência para você e para os outros que virão na frente, em que você fala assim, olha, Deus falou comigo. Qual é a última experiência que você teve que Deus falou com você? Para um pouquinho e pensa, né? Para um pouquinho e pensa. Aquilo que Deus renovou na tua vida é o avivamento que o Senhor está fazendo na tua vida. Todos os dias você lembra daquilo que você passou lá atrás, do seu sofrimento. Senhor, eu não vou deixar. Me vivifica a minha vida. Amém? Amém. Posso ir para a quarta pergunta? Amém, pastor. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 9, identifique a oposição que o Senhor levantou contra se levantou contra a fé no período profético de Filadélfia. Nós temos uma pessoa que é participante com a gente, né? Que é o Patrick Teixeira. Ele é do Grupo Semente Preciosa. Amém. E temos também o Robert Alcântara, lá de Governador Valadares. Nós vamos assistir e depois vamos comentar. Contra a Igreja de Filadélfia, a oposição se estabeleceu por meio da infiltração de crentes mentirosos no meio da igreja, que através da religiosidade resistem contra a fé verdadeira. Por meio da teologia apóstata da sinagoga de Satanás, ou seja, grupos de gente que se opõem ao evangelho eterno, distorcem as doutrinas da palavra com falsos ensinos, frutos da razão humana, opondo-se dessa forma contra a fé viva. Em Gálatas capítulo 1, verso 8, o Senhor alertou e repreendeu a igreja através de Paulo quando disse: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Romanos capítulo 10, verso 17 diz: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A igreja que dá ouvidos à voz do Espírito, apesar das oposições, guarda o mistério da fé, vencendo e fugindo de todo o mal e oposição. A todos a paz do Senhor Jesus. Percebemos que a teologia apóstata da sinagoga de Satanás, uma teologia que ensina heresias, que é o desvio da verdade, e a apostasia, que é o abandono da fé. O anátema, aquele que anuncia aquilo que é diferente do projeto de Deus, da vontade do Senhor. E vimos isso claramente quando o Senhor ele deixa registrado lá em Apocalipse capítulo 3, verso 9: eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Aqui percebemos uma forte oposição interna que havia naquele período ali da igreja de Filadélfia, entre 1750 a 1890, uma oposição fortíssima contra a fé viva, a fé genuína. A todos a paz do Senhor. Vamos lá, Felipe, você. Pastor, as respostas que nós escutamos nos vídeos estão muito completas. Sim. Né? Mas, assim, o que alcancei estudando essa pergunta, quando se trata de sinagoga de Satanás, dizem judeus não são e mentem, eu vejo que são vidas que por algum momento negaram aquilo que viveu com o Espírito Santo. Tanto que o texto que está relacionado, que é Gálatas 1:8, fala sobre isso. Fala que é a rejeição daqueles que apostatam da fé. Mas eu quero, assim, levar a reflexão daqueles que se chegam em lugares que ali são apresentados o Senhor, mesmo que outras pessoas falem ao contrário. Porque quando a gente vai em busca do Senhor, é porque a gente precisa de algo. Sim. Muitas vezes a gente precisa de uma paz, até mesmo algo de sustento, uma porta de emprego, saúde, enfim. E ali são alcançadas e vivem um milagre.
e dali também começam a viver aquilo que o Senhor tem, independente do que outras pessoas falam. A palavra do Senhor fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente busca ao Senhor, independente de onde seja, e a gente identifica, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, a gente examina e ali vê o Senhor, aí as coisas começam a acontecer, porque a gente retém o bem. Então a gente começa a ter as experiências. E se você olhar, Felipe, lá desde o início das 7 cartas, Éfeso, consolidação da doutrina. O adversário sempre foi contra a doutrina. E ele levanta pessoas para ir contra a grande doutrina. Aí você vê consolidação da doutrina. O que o adversário fez? Vamos pegar esse povo que está falando da doutrina, que tem fé, que entendeu a doutrina, vamos matar. Tá? A gente acaba com eles. Não conseguiram. Aí lá na frente, vamos nos juntar a eles. Já que a gente não pode, vamos nos juntar. Agora todo mundo é crente, todo mundo é servo. Está tudo bem. Sempre haverá, no meio da igreja, alguns que contestam. Sempre haverá oposição. Não tem como isso não haver. E são pessoas que querem acabar. São pessoas que pregam hoje, que ouvem a palavra do Senhor do arrebatamento, mas diz que é mentira. Não é isso? Olha, batismo com o Espírito Santo não existe. Esse negócio do Senhor revelar não existe. Porque não tiveram uma grande experiência com o Senhor. E sempre haverá isso. Entendeu? Fala. Pastor, eu lembro sempre daquele texto de Timóteo que fala que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos e ensinos enganosos. E quando eu lembro desse texto aqui, eu também sempre me lembro do texto de Gênesis. Lá no começo, o que Eva fez, ela foi justamente dar ouvidos à serpente. Ou seja, a oposição, esse espírito anátema, ele está desde Gênesis até os dias de hoje. Essa oposição contra a obra de Deus, a obra de salvação que o Senhor tem para o homem, ela é uma obra que é uma oposição que ela vem desde lá de trás. E nunca vai deixar de ter, não, tá? Exatamente. Do mesmo jeito que a serpente falou, porque a serpente, pastor, ela fala cheio mas estou preocupada com você aqui, será que se você comer... Ela não fala agressiva, ela fala mansamente, é o lobo na pele de cordeiro. Nos dias de hoje, muitos, infelizmente, acabam dando ouvidos a esse tipo de espírito, que às vezes, muitas das vezes, fala a paz do Senhor, muitas das vezes, eu estou muito preocupado, será que o que você está vivendo é verdade? Está preocupado nada, se estivesse preocupado, está pregando de Cristo, né, pastor? E tem uma coisa também, Felipe, que vocês vão entender, faculdade. O jovem entra na faculdade, o adversário vai fazer tudo para ele abandonar o Senhor. Tudo. O meio acadêmico é complicado. O meio acadêmico é complicado, mas aquele que está com o seu coração na obra do Senhor, ele vai ultrapassar isso. Quantos tem para ultrapassado? Alguns caem, mas outros ultrapassam. E o Senhor tem levantado valentes para poderem estarem nesses lugares, justamente para a obra dele prevalecer. Com certeza. E nós precisamos entender isso, tá? Que a grande oposição sempre terá. A sinagoga de Satanás vai sempre se levantar. Uma filosofia minha, pastor, assim, filosofia minha de vida. Filosofia não, teu entendimento de vida. Meu entendimento de vida é o seguinte: se há alguma oposição, é porque você está indo para o caminho certo. Porque se você estivesse indo para o buraco, ninguém ia estar te opondo. Deixa lá. Deixa ele cair. Deixa ele cair. Amém? Amém. Bem, agora vamos entrar naquele período das crianças que eu falei lá atrás. Nós vamos cantar com elas e depois voltamos. Tá bom? Amém. Aleluia,
Glória a Deus, Glória né? a Jesus, As aleluia. crianças cantando, a igreja glorificando ao Senhor. Glória a Deus. A pergunta para as crianças intermediárias e adolescentes é a seguinte. Em Apocalipse 3, verso 7, Jesus é chamado de santo e verdadeiro. Comparando 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, com Filipenses, capítulo 4, verso 8, como deve ser a nossa maneira de viver? Pergunta difícil que muita gente não responde. Verdade, Tá? pastor. Muito difícil fazer essas comparações. Vocês vão ver um pouquinho agora a Thalita Cristina, lá de São José, Rio Grande do Norte, o André Luiz Hoffman, de Chapecó, e o Miguel Santos, de Cabo de Santo Agostinho. Vamos assistir, depois eu vou fazer um comentário sobre eles. Também. Nós devemos ser santos e verdadeiros em toda a nossa maneira de viver, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Isto diz aquele que é santo, o que é verdadeiro. A paz do Senhor Jesus. Nós somos santos e verdadeiros. Crianças, vocês sabiam que os irmãos lá de Filadélfia guardaram a palavra? Por isso que eles andaram de branco com o Senhor Jesus. Crianças, vocês também sabiam que se nós deixarmos nossas vestes branquinhas, sem uma mancha do pecado, e daí a gente vai andar de branco com o Senhor. Sabe aquelas crianças que xingam os pais, que gritam com os professores e os pais, e também ficam fazendo mirra, ficam gritando, ficam empurrando, ficam falando mentiras, ficam teimando, e tudo isso vai sujar nossas vestes. Mas só que se a gente não fazer nada disso, a gente vai andar de branco com o Senhor Jesus. A paz do Senhor, criança. Devemos viver em santidade, escutando e obedecendo a palavra revelada pelo Senhor Jesus em nossos corações, pois Ele é o único caminho que nos leva à salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem, vamos lá, Thalita. Muito boa a tua resposta. Você pode dar até aula na igreja, tá? Verdade. O André também é uma criança. Interessante do André é que ele fala crianças, mas as crianças também ele podia falar adultos, que tudo que ele falou, a veste branquinha, sem não é? pecado. Não fala mal do responder os pais. Não é isso, Felipe? Amém. É uma coisa interessante. E também o Miguel lá de Santo Agostinho também é a mesma coisa. São 3 palavras que a gente pode guardar no nosso coração. Amém? Vamos então assistir agora também o pessoal da acessibilidade. E a pergunta é a seguinte. Em Apocalipse 3, verso 7, Jesus é chamado de santo e verdadeiro. E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, Deus chama as pessoas que viveram em santidade. E em Filipenses 4, verso 8, a Bíblia ensina a pensar o que é verdadeiro, como devemos viver. Nós temos 2 pessoas que vão responder. O Cláudio Gabriel, daqui do Rio de Janeiro, e uma menina lá de intermediária, lá de Serra, Alice Máximo. Nós vamos assistir o vídeo e vamos voltar. Amém. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Jesus é chamado de santo e verdadeiro. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, Deus chama as pessoas para viverem em santidade. E em Filipenses capítulo 4, verso 8, a Bíblia ensina a pensar no que é verdadeiro. Como devemos viver? Viver em santidade. Santidade é separação para Deus, não apenas moralidade exterior, mas uma vida governada pelo Espírito Santo. É viver em constante consagração, buscando agradar ao Senhor em todas as coisas.
viver na verdade, pensar no que é verdadeiro e filtrar a mente pelas Escrituras e rejeitar o engano espiritual e a contaminação do mundo. A verdade aqui é doutrinária e revelada, vivificada com sinceridade, justiça e temor a Deus. E viver como Jesus viveu. Jesus é o padrão absoluto, santo e verdadeiro. A igreja fiel, ela deve imitar o seu caráter, vivendo com integridade, santificação e fidelidade. A paz do Senhor Jesus. Responde para nós, Alice, como nós devemos viver. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. Um recado para a mamãe da Alice. Minha irmã, é isso que nós devemos fazer, ensinar a nossa criança. Mesmo sem verbalizar, mas ela está aprendendo o que é santo. O Gabriel não precisa nem falar que ele já é um conhecido nosso. Amém? Amém. Nós agora estamos chegando ao final do nosso programa, onde nós temos alguns avisos. Primeiro, participação em vídeo. Tá, Felipe? Amém. Tá? Amém. Você está esquecendo. No nosso canal no YouTube, ativar as notificações, redes sociais, dar um like e entender os 3 Cs. Curtir, compartilhar e comentar. Tá bom? Avisa na igreja de vocês ao pastor Leilton para pedir os jovens lá para gravar uma participação em vídeo. Amém. Tá bom? Amém. Nosso culto daqui um pouco lá na igreja de Petrópolis, Visconde, não é isso? Isso. Nosso culto às 19 e às 20 horas no YouTube. Amém? Amém. Obrigado, Felipe. Obrigado, senhor pastor. Obrigado, Felipe. Agradece o pastor Leilton. A paz do Senhor Jesus. Amém. Semana que vem estaremos de volta.